Shalom, queridos, tudo bem com vocês? Tô com essa cara aqui de sono, tava quase para dormir. Aí, Deus falou comigo, né? Que era para mim, cuida que senão você vai chorar, né? Porque tem coisas assim que a gente não cuida, né? E a gente acha que vai dar certo e depois não dá certo. Aí depois a gente acaba chorando, né? Aí eu tava vendo a OTAN brigando com o Putin, sendo que o Senhor falou: deixa livre. Deixa as pessoas terem os seus trabalhos livres, fazerem o seu livre comércio sem nenhum perturbar o outro. E a OTAN tá brava e falou: não. Queridos, esses dias atrás, eu recebi uma mensagem dizendo assim: se alarmou tanto na guerra de Israel e não virou nada, só deixou a gente em pânico, né? Amados, eu falei: eu nem vou responder, eu vou ficar quieta. Né, porque eu fiquei brava com a mensagem, né? Eu falei: eu vou ficar quieta, eles vão ler a Bíblia e eles vão entender. A verdade é o seguinte: a palavra de Deus fala: olha para Israel, olha para a videira. E se vocês olharem para a videira, vai dar tudo certo. Vocês vão entender tudinho, tudo que está acontecendo. Então, se nós olharmos para Israel, a gente vai ver, já ensinei isso muitas vezes e aconteceu. Gog vem, 7 de outubro, aí Israel vai para cima deles, não era para ir tão forte. Não era nem para ir para cima, podia resolver de outra forma, mas enfim, a gente já estudou isso. Deixa para lá, errou, vamos corrigir o erro, né? Só que daí, o que acontece? Eles têm os planos deles e tudo mais, o Senhor fica bravo e traz Gog de novo. Aí Ezequiel 38:16. E subirá contra meu povo de Israel, como uma nuvem para cobrir a terra, no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer-te. Ou seja, por que Israel apanhou na guerra? Porque Israel é pequeno e a destruição foi grande. Porque foi Jesus que trouxe Gog. Só que as pessoas estavam esperando. As pessoas estavam esperando que a guerra fosse ser tão forte. E poderia ser sim, se ela explodisse na totalidade. Mas Deus está segurando. Que era o meu medo dela explodir na totalidade. Que as pessoas já achavam que o mundo já ia acabar. Não, mas a palavra de Deus ela é clara. Que Israel, ele não é destruído na guerra. Se nós continuarmos estudando Ezequiel 38, a gente vai ver lá no versículo 19, diz assim, ó. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes dos mares, as aves dos céus, os animais do campo e todos os répteis que se rastejam sobre a terra. E todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Então a palavra de Deus é clara que Israel não seria destruído na guerra, mas no terremoto, ok? Mas que a guerra eles iam apanhar, e apanhou, porque Israel é pequeno, gente. Vocês não viram. Vocês não viram. Vocês não viram o que aconteceu com Israel. Eu vi uma imagem de um prédio de frente pro outro, um quarteirão inteiro destruído. Gente, foi horrível a guerra. Israel apanhou muito, tá? Então a guerra não foi uma brincadeira. Só que a destruição de Israel é no terremoto. Então quando Deus fala pra gente que é cristão, que já é raiz, né? Os antigos, que já sabe bastante, que Deus fala assim, olha pra videira. E aí vocês vão saber. Então a gente olha pra videira. Agora a gente vem para Daniel 7 porque a gente vai falar da OTAN. Nós estamos falando disso aqui porque é olhar para a videira para saber o que vai acontecer com a OTAN. Se nós não olharmos para a videira, a gente não vai conseguir entender a OTAN, tá bom? Então a gente está olhando para a videira. Ok. A gente vai para Daniel 7, quarta Babilônia. No versículo 9.
Vamos voltar para o 8, só no finalzinho, que diz assim: eis que nessa ponta havia olhos como olhos de homem, uma boca que falava grandiosamente. Então tá falando do Netanyahu e do filho dele, tá? No 9 de Daniel 7. E eu continuava olhando até que foram postos uns tronos. Até que se levantou algumas nações para fazer guerra nos últimos dias. Foram postos esses tronos, foram postos esses países, agora é a OTAN, que falou assim: Brasil, a gente não quer que vocês, a China e a Índia, abençoem a Rússia. Né? A gente não quer. Então eles estão pondo uns tronos. Nós vamos fazer guerra. Então foi posto uns tronos. Então vamos continuar. E o ancião de dias assentou-se. E as suas vestes eram brancas como a neve, seu cabelo como a limpa lã. E o seu trono chamas de fogo, e rodas dele fogo ardente. E um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. E assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. O que acontece? Eu não vou ler muito não, mas a Rússia ganha a guerra. A gente vai ver ali na frente, de novo, que a Rússia ganha a guerra. Esses dias atrás, vamos ver como é que a Rússia ganha a guerra. Vamos lá, voltar para Ezequiel 39 para a gente vir para cá. Lá em Ezequiel 39, a gente viu 38, né? Que Israel apanhou de Gog. Não foi destruído, só apanhou, tá? Ah, mas Gog também apanhou. Óbvio, né? É guerra. Isso é indiscutível, né? Não é para discutir esse tipo de coisa. Óbvio que todo mundo sofreu. Mas vamos lá para o 38. No versículo 39, no versículo 6 de Ezequiel 38, que diz assim, ó: e enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguro nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. Magog é os Estados Unidos. E a palavra do Senhor está falando: enviarei um fogo nos Estados Unidos. E entre os que habitam seguros, segurança significa que são países que têm potencial para ganhar a guerra. E eles vão perder. Que é a OTAN. Se Deus está mandando um fogo nos Estados Unidos, que já é seguro, imagine a OTAN. Deus sentou-se para julgar quando os tronos foi posto. E ele quer que os Estados Unidos perca e as ilhas seguras dos Estados Unidos perca a guerra. Tanto que Deus está chamando as ilhas de Magog de seguros, ou seja, ainda que tu seja o braço forte, ainda que vocês sejam os campeões, vocês vão perder a guerra. O que a gente leu em Daniel 7? Nós lemos que foram postos uns tronos, mas o ancião de dia sentou-se para julgar. E Deus determinou que quem é grande é o que vai perder. Aí, eu já sabia disso há anos e venho ensinando isso há anos. Esses dias eu perguntei para Deus assim: Pai, como é que Gog, que é o Putin, né, que está mais à frente, os outros vão ganhar a guerra, se eles são menores? E aí o Senhor falou: eu vou ajudar. Eu falei assim, isso eu sei, porque, né, os seguros vão perder, os grandes vai perder, então o Senhor vai ajudar. Mas como, pai? Eu queria saber como ele ia fazer isso. Aí a gente vai continuar estudando aqui. A gente acabou de ler que o Senhor e um rio de fogo manava sair diante dele, milhares e milhares estavam diante dele, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Então Deus está julgando. E olha o que Deus faz. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, que a ponta é o Netanyahu. Das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito entregue para ser queimado pelo fogo. Então vamos lá, vamos devagar aí. Deus vai julgar as nações.
foram postos uns tronos, vários tronos. E ele se assenta para julgar. E ele manda a gente olhar para Israel. Lá em Israel está o Netanyahu e o filho dele. Inclusive, é o filho dele que faz as macumbas. Mas não pode matar ele. Tá, se Deus quer dar graça, ele vai tirar Satanás. Ele vai prender Satanás. Né? Então, por isso que não precisa matar ninguém. Deixa o rapaz livre. Se Deus quer agir, ele vai agir. E a gente quer que Deus age, a gente tem que obedecer ele para ele agir. Sem matar ninguém, tá? Então, deixa o moço quieto lá. E aí, o que o Senhor fala? Que acontece 3 coisas. Primeiro, o animal foi morto. Vamos lá para Amós. O animal foi morto. Amós 2 diz assim, ó. Amós 2, 4. Diz assim: Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo. Aí o Senhor vem falando o que vai acontecer. Aí quando a gente chega aqui, ó, no 7 diz assim, ó. Vou ler tudo, tá? Eu vou ler tudo para vocês entenderem. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo. Porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Antes se deixaram enganar pelas suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo em Judá. Quem é Judá? Judá é os satanistas evangélicos, que vai ficar para trás. Tipo o pastor lá, que eu sempre falo do pastor. Né? Ele vai ficar para trás. Porei fogo em Judá. Não é esse pastor, não. É outros, porque ele também morre, tá? É outros, então eu vou falar outros. É que eu sempre falo desse pastor, mas eu não vou enganar vocês, tá? Ele também morre. É outros pastores, tá bom? Então, outros pastores, que é da maçonaria dos Illuminati, que tá desobedecendo, o Senhor vai ficar para trás. Porei fogo nesses pastores, e eles consumirá os palácios de Jerusalém. Como? Aí o Senhor vem falando, né? E assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vende o justo por dinheiro, necessidade para um par de sapatos, suspira pelo pó sobre a terra e a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos, e um homem, seu pai, entram a mesma moça para profanar o meu santo nome. Esse entrar a mesma moça não quer dizer nada. A palavra aqui é que, assim, pelo satanismo, eles têm olhos, né? E não é bem assim também. É no sentido de ficar fazendo macumba. Eles fazem tantas macumbas pra mim. E há muitos anos isso, não é agora não. E a minha vida foi parando. Conforme a minha vida foi parando, o nome do Senhor foi ficando profanado. Entende? Agora eu quero ler outro texto com vocês. Então Judá vai matar o pai e o filho, que é o Netanyahu e o filho dele. Vamos lá para Oséias. Oséias, deixa eu ver aqui onde é que está escrito, que eu não tinha preparado para vocês, mas agora eu quero ler. Oséias 10, que diz assim: Assim vos fará Betel. Quem que é Betel? Judá. Betel e Judá é a mesma coisa. Assim vos fará os pastores de Judá, os pastores de Betel. Por causa da vossa malícia, o rei de Israel de madrugada será totalmente destruído. Volta para Daniel, porque a gente está olhando para a videira. Então vi que o animal foi morto. Para que o Netanyahu e o filho dele seja morto, porque eu fico protegendo eles, não mata. E eu fico orando, Deus não deixa matar, e Deus fala, não vai matar. O que precisa acontecer? O arrebatamento da igreja. Aí o Senhor arrebata a igreja. Os pastores que ficou para trás ficam bravos. Olha o que vai acontecer com a OTAN. Isso tudo para falar sobre a OTAN. Olha para a videira que vai dar certo. Vai dar certo. Então a gente está olhando para a videira, para Israel. Deus tira a sua igreja da terra.
Os pastores que ficam para trás, fica com raiva do Netanyahu, do filho dele. Aí eles matam ele e o filho, que o animal foi morto. Isso depois do arrebatamento, porque enquanto a gente vê aqui, eles não vai ser morrer, não. O que Apocalipse 11 fala? Da vida das duas testemunhas, que têm inimigos. Não é isso? Se a gente vai lá para Apocalipse 11, vai falar, tem inimigos. E por causa dos inimigos, o Senhor vai tirar eles da terra, vai arrebatar eles da terra, que é uma coisa que ninguém entende, né? Porque ninguém leu a Bíblia, mas acontece cada coisa. É Jesus que vem numa fornalha de fogo e protege 3. É tanta coisa que já aconteceu no passado que eles não fazem ideia. É um monte de meteoro, né? Que cai numa guerra que mata só inimigo. Eles estão guerreando e a guerra era de tipo faca, assim, né? Espada, né? E aí eles vão e só matam os inimigos, coisas assim. Sempre milagres, né? Só acontece milagre. Aí aqui no Apocalipse nós está falando assim, que as duas testemunhas têm inimigos, o Senhor vai arrebatar elas, vai chamar sobe a cair e haverá um terremoto. E depois vem o terceiro ai. Então, o que acontece? A igreja sobe, nas testemunhas, né? A igreja sobe. Os que ficaram para trás matam Netanyahu, o filho dele. E acontece o quê? O terremoto. Então, ele será morto depois do arrebatamento. Depois vem o terremoto. E depois do terremoto, olha o que acontece com Netanyahu e o filho dele. Presta atenção. Então eu estive olhando por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta, estive olhando até que o animal foi morto, seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Que fogo é esse? 3 episódios. Já está morto já. Ainda é o corpo desfeito por causa do terremoto. Nós não lemos lá em Ezequiel 38 que vai ter o terremoto? Que daí sim Israel vai ser totalmente destruída. A gente leu, não leu? No 39, nós lemos que vai ter um fogo, não vai? Um fogo que passa por Magog, nas Ilhas Seguras de Magog. E ainda tem a guerra. Mais guerra. Com Netanyahu, filho dele morto. Com ninguém vivendo mais em Israel. Porque morreu no terremoto. Mas espera aí. A gente está falando de Magog. Que não é qualquer pessoa. O Senhor está falando seguros. Ou seja, os maiores da terra. Por que os maiores vai perder a guerra? Que é o que eu perguntei pro Senhor. E o Senhor falou, olha para a videira que você vai saber. Que quando a gente chega no livro de Apocalipse e outros profetas, fala que a 10ª parte da cidade cairá no terremoto. Esse terremoto não vai acontecer só em Israel. Vai acontecer no mundo todo. Por isso que os Estados Unidos perde a batalha. E por isso que a OTAN perde a batalha, porque Deus senta para julgar as nações. E ele vai ajudar os fracos ganharem a guerra. Os menores e não os seguros. Em Joel 3, o Senhor fala assim, digo fraco, eu sou forte para uma guerra. Que é essa guerra. Por isso que Gog ganha a guerra. Porque Deus vai ajudar. Entende, queridos? Se nós olharmos aos nossos olhos, a gente dá risada. Falei, lógico que os Estados Unidos e a OTAN ganham. Se Deus não tivesse sentado no trono para julgar as nações. Mas essa guerra será uma guerra tão forte que Israel não vai nem ver. Porque Israel vai embora primeiro no terremoto. E muitos países também vão embora no terremoto. Se nós continuarmos no livro de Daniel. Ainda falando sobre o Magog. No 11:16 diz assim, o que pois há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, que é o Magog contra o Gog. E ninguém poderá permanecer diante dele. Estará na terra gloriosa e por sua mão se fará destruição. Na verdade, o Netanyahu e o filho dele não tem todo esse poder. Quem tem é o pastor americano que ajuda o Netanyahu e o filho do Netanyahu. Porque os Estados Unidos, Israel é um grupo.
E porá o seu rosto para vir com força de todo o seu reino e com eles os retos. Por que os retos ficam, né? Tanto com Israel, porque fica, né, achando que Israel é um país de Deus, só que Jeremias vai falar, nessas horas, Israel vai deixar de ser um país diante da minha face. Mas a igreja ainda não sabe que Deus não ama mais Israel. E fará o que lhe aprover, e lhe dará uma das filhas das mulheres para corromper, que sou eu. Lembra o pai e o filho? Mas não é nesse sentido, não, gente. Não é isso. E aqui está falando do forte, do pastor, junto com Netanyahu, o filho do Netanyahu. Para corromper, mas ela não subsistirá e nem será para ele. Para quem? Para o pastor. Entendeu? Porque eles queriam me entregar para casar com o pastor. E nem será para ele. Era o pastor. Mas eu casei com outro. E não deu nada certo no meu casamento. Mas a gente tá se acertando. Deus trouxe ele de volta. Eu trouxe seu marido de volta. Eu falei, Deus, o diabo trouxe o George de volta. Deus falou, não foi não, né? Do Pai Espírito Santo, não senão pelo Senhor. Então, Deus que trouxe, né? E depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas. Mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, que é. Ele sempre ajuda esse pastor, os Estados Unidos, na maçonaria. E ele tem o maior poder. Por isso que eu achava que era ele, né? Ele vira para os Estados Unidos, para Israel. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra. As fortalezas da sua própria terra. Porque já teve o Biden, agora o Trump. Se sair o Trump e entrar outro no poder e a terra ainda ficar em desobediência com Deus, o capeta entra no outro também. As fortalezas dos Estados Unidos. Então, não importa que presidente que entra lá. Se a terra continuar em desobediência, o capeta entra no próximo presidente. Tá? Então, por isso que nós precisamos obedecer. Mas tropeçará e cairá e não será achado. Então, vou passar um fogo em quem? Em Magog. O Magog, aquele que faz o que quer, que é o pastor americano, cai. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real. O Senhor não está sentado no trono para julgar a guerra? Mas em poucos dias será quebrado, isso sem ira. Porque se o pastor morre, o Netanyahu morre, o filho do Netanyahu morre, na verdade, morrendo, né? Acabou a macumba. E a ira está escrito em Isaías 27. No tempo da ira, povo meu, entra no quarto e vai orar, porque eu tenho uma contenda com o Leviatão rápido, torto, que é o Gog e Magog, e o dragão, que é o filho do Netanyahu. E aí não vai ter mais ira. Não tem mais macumba, porque Deus já prendeu Satanás. Por isso que eles também vão perder a guerra. Será quebrado, isso sem ira e sem batalha. A pessoa vai ficar viva, não vai ter mais macumba na terra, na guerra. E não vai ter guerra. E ele ganhou como? Deus ajudou. Deus fez o terremoto. E esse terremoto foi em vários países. Vários. Perdeu a guerra. A turma segura. Entendeu? Bíblia. Deus chamando a gente para a obediência, para o arrependimento dos nossos pecados. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém? Essa é a palavra do Senhor. E eu vim aqui falar com vocês, estou mortinha. E eu não queria também, tem hora que eu não quero, tem hora que eu canso, eu falo, chega, eu não vou ensinar mais. Senão eles acham que eu tô mandando. Isso eu falei, você tá? Você tá mandando, você tá comigo, é eu que tô dando ordem. Agora à noite o Senhor falou comigo. Ele me lembrou desse pastor. Essa semana morreu um pastor que eu achava que ele ia dar conta, sabe?
Aí eu não intervi muito, eu tava sempre pensando assim, ele vai conseguir, ele vai vencer sozinho, vai dar certo. E não, ele morreu, queridos. E hoje eu fiquei sabendo, eu tô arrasada. Hoje eu acordei, né? Fui no mercado, voltei 10 horas da manhã, eu voltei a dormir. Depois que eu fui no mercado, porque eu fui um monte de coisa. Eu voltei a dormir, de tanta tristeza. Dormi até na hora do almoço. De tão triste que eu tava hoje, né? E é isso, queridos. E aí Deus falou comigo, aí, tá vendo? Você deixou o pastor, você achou que ele ia conseguir, e ele morreu. E isso me deixou muito triste. Doeu muito meu coração, né? E eu tô me senti culpada, sabe? E foi tão bom que aconteceu tanta coisa linda hoje que o Pai Espírito Santo ele veio depois. Olha, foi maravilhoso. Uma hora eu dou o testemunho de tudo que o Pai Espírito Santo falou pra mim. Foi maravilhoso. Foi grande demais que o Pai Espírito Santo falou pra mim. Depois eu conto pra me alegrar, pra me sair da tristeza. E aí agora à noite o Senhor falou pra mim. Na hora que eu falei, eu não vou brigar com a OTAN não. Senão eles vão falar que eu tô mandando. E Deus falou, você tá. Você tá mandando eles parar. Ficar quieto. Não ter guerra. Não brigar, obedecer ao Senhor. E fazer tudo que o Pai tá mandando bonitinho. Né? Pro bem deles. Porque depois a gente chora, né? Só que acho que dessa vez não vou chorar não. Eu vou embora. Deus vai me levar embora. Vai levar a igreja embora. Ele fala, meu povo não vai morrer queimado. Não, é vocês que vai morrer queimado. Não é isso que ele fala lá em Isaías? E o Pai Jesus no Novo Testamento não fala que vai buscar a gente? A gente não vai morrer queimado. Não, queridos. A guerra vai ser forte. Mas a gente não vai estar aqui, não. Amém? Então eles vão perder a guerra. Não vai ter jeito. Eu não tô inventando isso, não. Tá tudo escrito já. Tá bom? Shalom. E até o próximo vídeo.